programa Bom Dia. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, o Brasil tem assistido escandalizado os fatos envolvendo o senhor Carlinhos Cachoeira. Uma rede de corrupção em que o crime organizado está infiltrado no seio do Estado. O escândalo envolvendo o senhor Carlos Cachoeira traz uma característica diferenciada, deputado Sinésio, porque ele não escolhe partido. Do início das denúncias até aqui, já foram envolvidos o governador Marconi Perillo, do PSDB, o governador Agnello Queiroz, do Distrito Federal, do PT, o deputado federal Stefano Cessarian, do PPS, o senador Demóstenes Torres, do DEM, e o deputado federal Protógenes, do PCdoB. Portanto, esse escândalo tem características novas. Não é um escândalo de situação ou de oposição. É um escândalo em que um crime organizado conseguiu infiltrar-se nas estruturas do Estado. E esse escândalo bate às nossas portas, deputado Zé Ricardo, com a proximidade da empresa Delta com negócios relacionados ao governo do Estado e a obras do passado aqui no Estado do Amazonas. Portanto, esse escândalo deve servir de reflexão a toda a classe política brasileira. Nós nos incomodamos tanto com o descrédito e com a chincalhe com que nós somos jogados na boca da população hoje, mas reagimos de forma pouco firme a movimentos como esse, que justificam a chincalhe lá fora de toda a classe política. O senador Demóstenes Torres era o paladino da moralidade e da ética, mas não conseguiu afastar-se de uma relação promíscua e não republicana com o operador do jogo do bicho e operador de uma série de ilegalidades. O governador Agnello Queiroz foi eleito como a esperança do povo do Distrito Federal de contraponto aos escândalos que envolveram o ex-governador José Roberto Arruda, pego com a boca da botija recebendo dinheiro de uma outra quadrilha. E, de repente, está completamente envolvido nessa rede de corrupção e de relação promíscua entre o poder público e o crime organizado. Não é mais, deputado Ricardo Nicolau, o empreiteiro. Não é mais o construtor. Agora é o bicheiro que nomeia gente no serviço público e que usa a atividade pública para limpar o dinheiro do jogo do bicho. E quantos não estão utilizando o serviço público para limpar o dinheiro do tráfico, para limpar o dinheiro do crime organizado? Mas o crime organizado só entra na administração pública se houver a combinação de dois aspectos, deputado José Ricardo. O crime organizado só entra na administração pública se houver falta de transparência e, como consequência disso, falta de controle social das ações do poder público e se houver certeza da impunidade. É essa combinação que tanto mal tem feito as instituições políticas e administrativas brasileiras. Falta de transparência e certeza da impunidade. O Brasil deu passos importantes com a aprovação da Lei Complementar número 131, de autoria do senador do PSB, Capiberibe, a conhecida Lei da Transparência, que estabeleceu regras de divulgação da arrecadação e das despesas do poder público.
Desde o final de 2010 e 2011, todos os estados, todas as cidades com mais de 50 mil habitantes são obrigadas a publicar em tempo real todos os valores arrecadados e todas as despesas empenhadas e executadas. Cabe ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas o cumprimento, a fiscalização do cumprimento desse dispositivo. E cabe a qualquer cidadão, como diz a própria lei, o poder de denunciar. No estado do Amazonas, infelizmente, ninguém, nenhum órgão cumpre o que determina a Lei Complementar número 131. Por incrível que pareça, nem mesmo o Tribunal de Contas e o Ministério Público, que tem o dever de fiscalizar o cumprimento da lei, cumprem na integralidade o que define a lei, que é a publicação em tempo real da arrecadação e dos pagamentos. Nós precisamos avançar para isso, presidente. Vossa Excelência tem feito um esforço de melhorar a estrutura de informática da Assembleia, sei que isso está em andamento, tem feito o esforço da ISO, e dentro dessas duas ações precisa estar garantido a Assembleia como primeiro órgão do Estado a cumprir integralmente o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, com a redação dada pela Lei da Transparência, Lei Complementar número 131. Nós precisamos dar esse exemplo, senhor presidente, porque é a transparência que vai garantir o controle social das contas públicas, deputada Conceição. Já está mais do que demonstrado pela história da nossa República que só os órgãos de controle não são capazes de fazer a vinculação. Quem é o melhor fiscal da obra da escola lá de Canutama? Não é o deputado, não é o Ministério Público, não é o Tribunal de Contas, é o cidadão morador de Canutama, que precisa ter acesso, através da rede mundial de computadores, a quem foi contratado, qual é o prazo de execução da obra, quanto já recebeu e tudo mais. O cidadão é o principal fiscal. Eu tenho insistido e apresentei emenda à lei orçamentária nesta casa e já dialoguei com o Ministério Público de Contas. O Brasil criou uma figura do agente ambiental voluntário, um cidadão formado pelo poder público para, numa atitude cidadã, fiscalizar os crimes ambientais. Nós precisamos formar agentes voluntários de contas, pessoas habilitadas a acessar o Sicope, habilitadas a acessar o Transparência, habilitadas a acessar o site da Assembleia, o site do Tribunal de Contas, o site da Câmara de Vereadores, e saber como os recursos estão sendo efetivamente executados. Eu, deputado Marco Rota, tenho me preocupado muito com as ações de alguns segmentos dentro da administração pública no estado do Amazonas. Existe uma empresa no estado do Amazonas chamada Arganorte, que é compulsiva em roubo de merenda escolar. Compulsiva. Ganhou todos os itens da merenda escolar do município de Manaus. Ganhou com o preço mais alto em todos os itens. Todas as outras empresas foram desclassificadas para que ela ganhasse. Representei para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas suspendeu. E agora chega a mim, deputado Zé Ricardo, deputado Sinésio, líder do governo, uma denúncia gravíssima, que eu buscarei apurar durante esses dias e voltarei ao assunto aqui. Eu recebo a informação, deputado Sinésio, de que a Secretaria de Estado da Educação acaba de licitar um registro de preço para comprar 1 quilo de pão, deputado Abdala, por R$ 12,90, deputado Abdala. O quilo de pão na padaria mais cara de Manaus, custa R$ 6.
A SEDUC, deputado Sinésio, acaba de licitar um registro de preço, desclassificando todas as outras empresas, para que a mesma empresa compulsiva de roubo de merenda escolar, chamado Arga Norte, venda 1 quilo de pão, e nós não estamos falando de 1 quilo de pão que se compra na padaria, não. Nós estamos falando de milhares de quilos de pão, porque é pão para merenda da rede escolar de ensino estadual, por R$ 12,90. Eu estou buscando no site da SEDUC a confirmação dessa informação, a ata desse registro de preço, porque nós precisamos tomar providências imediatas em relação a isso. Portanto, eu penso que nós precisamos refletir mais, senhor presidente, e já concluo, e discutir mais, num diálogo republicano, quais são os mecanismos de transparência das contas públicas, e firmar um pacto social com o Ministério Público e com o Judiciário, que possa banir do nosso Estado e banir das nossas instituições a impunidade. Porque o crime só entra na administração pública, deputada Conceição, como entrou o senhor Carlinhos Cachoeira, sem escolher partido, sem escolher bandeira, porque entrou em todas as matrizes ideológicas na República Brasileira, se houver falta de transparência e impunidade. Essa é a arma do crime organizado contra os interesses do povo brasileiro. Essa é a arma do crime organizado contra a vontade de construir um país melhor para todos. Portanto, nós precisamos refletir mais, dialogar mais, construir mais alternativas legislativas que ampliem a transparência das contas públicas e que, acima de tudo, construir um pacto da sociedade brasileira e, no nosso caso, da sociedade amazonense, de combate à impunidade. Que ninguém vai roubar merenda escolar impunemente, que ninguém vai roubar remédio impunemente, que ninguém vai ganhar uma licitação de uma obra e não entregar impunemente, que ninguém vai receber recursos sem fazer a obra impunemente. Isso é o que nós precisamos oferecer ao povo brasileiro, deputado Zé Ricardo. Não essa atitude quixotesca, nossa, de ir ao Ministério Público, de denunciar o TCE, mas um pacto da sociedade brasileira, um pacto dos homens públicos que não querem mais sair na rua e serem achovalhados pelo povo. Eu concluo minha intervenção, se Vossa Excelência permitir, ouço o deputado José Ricardo. Que se for subtraído do tempo do PT, é que nós já estamos estourados no tempo de Vossa Excelência. Não, tudo bem, eu poderia até passar para o PT, né? Passar o tempo. Não, é engraçado, o presidente, Vossa Excelência... nesse caso, ele quer tirar do tempo do PT. Em outras situações, ele esquece o nome dos outros partidos e não tira. Eu não vou pedir a parte. Cancelei. Depois vai ter o meu tempo, eu falo. É lamentável, presidente, sempre essa atitude. Se Vossa Excelência quer rasgar o regimento, Vossa Excelência quer? Vossa Excelência está rasgando quase todo dia. Não vai querer me ensinar alguma coisa aqui. Eu estou respeitando, então. Não pode, então ok, não pode. Palavra ao deputado Zé Ricardo por 10 minutos. Senhor presidente, eu estou inscrito. Divide 5 minutos para cada um. Então, senhor presidente, após... Presidente, após esse momento, Vossa Excelência pode me conceder uma comunicação de liderança? Concedo Vossa Excelência um comunicado de liderança para esclarecimento dos dois membros do PT, quem usurará o tempo. Eu tenho que cumprir aquilo que... Como será o tempo, deputado Sinésio? Senhor presidente, é o tempo de 5 minutos para cada um orador. 5 minutos. Vossa Excelência vai fazer uso da palavra. Com a palavra, deputado José Ricardo.